Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é muito massa, para lá de fantástico. Hoje a gente vai falar das artes marciais, das forças de segurança. Agora mesmo, então se liga aí. De qualquer coisa, senta o dedo nesse like, cara. Pô, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo. Não, você já fez isso? Se você não fez, eu vou saber. O instrutor Giovanni vai saber e nós vamos te acordar no meio da noite. Nós vamos te acordar. Você não vai dormir. Nós vamos te acordar, nós vamos falar com você. Levanta e se inscreve, cara. Faz isso, beleza? Bora lá. Galera, as artes marciais circulam o mundo todo e demonstram que podem atender vários grupos do mundo. Prova disso que elas estão nos exercícios, tá? Para atletas que querem competir com técnicas em ti, pertence a equipes de segurança, tá? E quando a gente sempre fala sobre arte, mano, a gente vê a ideia de arte voltada para a guerra, de fato não deixa de ser verdade, ok? E inclusive algumas equipes táticas do mundo utilizam artes marciais no seu currículo. É meio que óbvio, né? Como é que você vai atuar ali num combate corpo a corpo sem um treinamento de combate eficiente? E é por essa razão que hoje a gente vem trazendo isso para vocês. E o mais legal é que os grupos que a gente escolheu aqui para trazer para vocês são fantásticos. Vamos iniciar com o GSG-9, que é a unidade da Polícia Federal Alemã, responsável por responder e contra-atacar em casos de ameaças terroristas, fazendo parte da Guarda de Fronteiras, e foi criada após um dos episódios mais famosos da história do terrorismo no mundo, o Massacre de Munique, atentado realizado contra a equipe de Israel nas Olimpíadas de 1972, com membros altamente qualificados e dos treinamentos mais difíceis das forças armadas estrangeiras. Nessa equipe tática alemã é considerada uma das unidades mais eficientes de combate ao terrorismo, assim como no GRUMEC e em outras forças de elite brasileiras. Até a identidade dos membros do GSG-9 é secreta, porém estima-se que suas forças contêm cerca de 400 policiais. No GSG-9 há 8 princípios principais. Existem as operações regulares, com grupos meio que responsáveis por atuar em missões terrestres, as quais os policiais são primeiramente treinados em casos de sequestro, atentado, prisões, proteções de ambientes, combate corpo a corpo e neutralização de alvo. Operação marítima. Com a mesma ideia, porém as missões ocorrem no mar, tá? E os combates e sequestros de navio ou plataformas de petróleo. Operações aéreas, tá? No caso, as ações vão ser no ar, com salto de paraquedas e pousos de aeronaves. Unidade técnica. Aqui atua nos bastidores, prestando auxílio aos combatentes engajados nas missões. Trabalham com diversos tipos de equipamentos explosivos. Serviços centrais, onde os policiais deste grupo cuidam do arsenal do GSG-9, em todos os âmbitos dessa manutenção, até os testes e as compras. Em outras palavras, essa parte aqui é que cuida do que o GSG-9 vai usar de verdade. Unidade de documentação. Assim como os integrantes dos serviços centrais são os responsáveis pelas armas e munições, os membros da unidade de documentação atuam na comunicação do grupo, principalmente no que se refere a equipamentos destinados a esse fim. A equipe de operações é aquela que lida com as questões administrativas e burocráticas dentro do GSG-9. E as unidades de treinamento elaboram e aplicam procedimentos de preparação de novos policiais desse treinamento em si, passando pelo processo de eliminação até os testes que vão selecionar, né, quem fará parte desse grupo. Duas curiosidades aqui. Talvez você pense assim, já que é uma equipe tática especial da polícia alemã, eles só falam alemão. Eles falam mais de um idioma.
porque precisam se adequar aos ataques terroristas, então dominam vários idiomas e dominam várias estratégias de invasão em ambientes tomados por terrorismo dentro do seu país. Isso é sacado. Outra curiosidade é que essa equipe tática segue as ordens diretas do ministro do interior da Alemanha. Massa, né? Saindo da Alemanha, a gente vai lá para o Iraque. Mais precisamente, vamos conhecer a Divisão de Ouro, que é um corpo de elite das Forças Armadas iraquianas criado em 2013, especializado na luta contra o terrorismo e com cerca de 13 mil homens. Um detalhe que eu me esqueci. Dentro aqui do combate corpo a corpo, do GSG9, vou abrir um parênteses aqui, eles treinam bastante o musado, tá? Eles usam ele meio que fazendo parte da sua rotina tática de combate. Então a arte marcial alemã é usada pelo GS9, tá? Então eles confiam muito no musado e até em outros sistemas ali também, algumas coisas ali que eles vão adequando ao musado ali, bem específico. Continuando, já na divisão de ouro, tá? Que tem basicamente 13 mil homens, é selecionada em todas as suas regiões e etnias. Essas tropas são caracterizadas por um nível de profissionalismo fora do comum, independência e lealdade ao Estado incomparável do Iraque. Particularmente ativa durante a Segunda Guerra Civil Iraquiana, a Divisão de Ouro ganhou reconhecimento da mídia em todo o mundo por seu papel decisivo na reconquista da cidade de Mossul, no Estado Islâmico, em 2016 e 2017. As fardas são pretas, tal como os Humvee, que conduzem conduzem a unidade contra-terrorista de elite iraquiana, conhecido como a Divisão Dourada. Se hoje são heróis do combate contra o Islã, colocando-se na linha de frente na reconquista de Mossul, desde 2014, nas mãos do grupo terrorista, muitos às vezes os olham com desconfiança entre os populares. Já afinal devem aos militares dos Estados Unidos a sua criação, treinamento e armamento. E é engraçado que essa equipe tática recebeu treinamento da Jordânia pelas forças especiais locais e também com o apoio do exército americano, ao qual fazia parte desse treinamento dessa equipe da Divisão de Ouro, MC-MAP, arte marcial do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americanos, e o Krav Maga. Lutas essas que nós já trouxemos aqui para o canal, tá? Assim como o Musado. Confere lá depois no link da descrição. Tá? Grupo Alfa. O Grupo Alfa, ou Diretório A, também conhecido como Etspengruppe A, ou a sigla TSCNE-FSB, é um grupo de elite da FSB da Rússia, dedicado ao antiterrorismo. Foi criado em 28 de julho de 1934, após o massacre de Munique, em 1932. Engraçado, né? O massacre de Munique abriu meio que precedentes para que países como a Alemanha e a Rússia criassem a sua própria força de elite contra o terrorismo. De modo que é preciso dizer que os membros da equipe são Spetsnaz, soldados de elite russo. Primeiro, eles ganharam notoriedade pelo liderar o ataque ao Palácio Presidencial de Cabul durante as fases iniciais da invasão russa no Afeganistão em 79. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, são membros que participaram de várias derrubadas notórias de terroristas, insurgentes e sequestradores, quando a KGB e parte das Forças Armadas Soviéticas tentaram um golpe em 1990. Os membros do Grupo Alfa foram encarregados de tornar o parlamento em Moscou e neutralizar o então presidente Boris Yeltsin. O Grupo Alfa ele é totalmente tático. Ele não tem uma conduta assim agressiva, porém eles são extremamente focados no que eles fazem. O que eles fazem é combater o terrorismo, não importando como. Tá? Tem até um ponto importante, tá? Porque a gente viu aqui, que os 8 terroristas ligados à frente da liberação da Palestina se infiltraram na Vila Olímpica. Tá? Lembrando que o KGB ele criou o Grupo Alfa justamente no período dali, no Setembro Negro, nas Olimpíadas de Munique. Tá?
Ou seja, em 72, o massacre de Munique, como eu falei, abriu precedentes para isso. Em 74, oficialmente nasce o Diretório A, ou expressa Grupo A ou Grupo Alfa. Os terroristas ligados à frente de libertação da Palestina infiltraram na Vila Olímpica, matando 2 atletas israelenses e fizeram vários outros reféns. A polícia da Alemanha Ocidental fracassou numa tentativa de resgate no aeroporto da OTAN horas depois. Outros 9 israelenses morreram lá, junto com 5 dos terroristas e um policial alemão ocidental. O Grupo Alfa formou-se na sequência deste fiasco, mas o grupo rapidamente assumiu um papel mais amplo do que o mero contra-terrorismo. Tá? O Grupo Alfa e o Grupo Zenit, na KGB, e outra unidade de forças especiais lideraram um contingente de 700 soldados num ataque ao palácio de Taj Mahal, em Cabul, de acordo com o David Cox em seu livro Close Protection: The Politics of Guarding Russia's Rulers. Em outras palavras, traduzindo, né, a política de guardar os governantes da Rússia. Os comandos entraram no país sob os auspícios da proteção da embaixada russa. O ataque ao palácio de Taj Mahal de 27 de dezembro de 1919 foi a primeira fase da invasão soviética naquela época. O presidente do Afegão, Hafizullah Amin, estava dando uma festa no palácio naquela noite. Inúmeros convidados civis e residentes do palácio, incluindo mulheres e crianças, estavam presentes quando o ataque começou. E um membro das Forças Especiais que participou do ataque disse à BBC que em 2009 que os oficiais encarregados ordenaram que os soldados meio que cuidassem para que o edifício estivesse completamente limpo. Os integrantes são treinados em sambo e sistema, além do treinamento armado e tático, possibilitando assim sucesso nas missões. Isso é muito importante. Em outras palavras, uma equipe tática, ela não pode ser só ter armamento. O cara tem que ter estratégia, combate, corpo a corpo, é óbvio. Você não vai entrar de peito aberto para enfrentar um cara com rifle, isso é burrice. Mas ter uma frieza operacional, uma tática militar operacional, mais te faz a diferença. Vamos sair daqui e ir direto para os Navy SEALs, ou SEALs. É uma força especial da Marinha estadunidense. E a sigla representa os ambientes em que eles operam. Sea, Air, Land, em outras palavras, no mar, no ar e na terra. Assim como as forças especiais brasileiras são treinadas para agir em situações para as quais os oficiais regulares não foram capacitados. Estima-se que existam atualmente cerca de 3.000 SEALs ativos. Nunca um integrante da força foi deixado para trás em uma missão e também nunca algum deles foi feito prisioneiro. Os Navy SEALs são autênticos, super-humanos, prontos para combater até nas piores circunstâncias, até mais extremas. Assim dominam qualquer tipo de ataque, seja por mar, ar ou terra. A recomendação que eles dão não é precisamente a de dominarem uma arte marcial. Ironicamente, dizem que o melhor que podem fazer é carregar contigo uma pistola oculta em caso de emergência, afirmando ser a opção mais viável para assegurar sua proteção. Uma vez que os assaltantes levam, por norma, uma arma de fogo com eles por debaixo das roupas. Geralmente as operações realizadas pelos Navy SEALs são secretas, mas alguns deles acabam ganhando uma fama na mídia. O mais legal aqui é que eu fazendo minha pesquisa aqui, tá? Eu descobri 2 coisas. Primeiro, que eles auxiliaram na captura de Bin Laden em 2011, em que 40 SEALs e outros membros da CIA executaram Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão, e que eles, apesar de não darem muito valor à arte marcial, eles praticam artes marciais, e são elas: MCMAP, a arte marcial do corpo de fuzileiros navais norte-americano, o Brazilian Jiu-Jitsu, que eles têm um certo apreço por ele, e o Krav Maga também. Grava bem esse nome, tá? Krav Maga, grava isso aí. Ok? SWAT.
Sigla para Special Weapons and Tactics, traduzido, armas e táticas especiais. É uma unidade de polícia altamente especializada no departamento de policiais de grandes cidades como as maiores populações dos Estados Unidos. E ela, na verdade, era um conceito baseado na premissa de um grupo seletivo altamente treinado e bem disciplinado, formado por policiais altamente focados e preparados para qualquer situação que seja ela de risco ou não, ou especialmente equipados e treinados para poderem reduzir o risco associado à sociedade. O que inclui aí nesses ataques, vamos pôr assim, né? Coordenadas e alvos específicos, tais como criminosos fortemente armados em locais abrigados, tá? Mandados de prisão de alto risco, operações com reféns localizados e a desativação até mesmo de artefatos explosivos como bombas e dinamites, além de atividades como escolta VIP e combate ao inimigo interno, terroristas infiltrados em solo americano. Os policiais da SWAT são equipados com armamento diferenciado dos patrulheiros, incluindo submetralhadora, carabina, gás lacrimogêneo e granadas de mão, além de rifles de alto calibre para franco-atiradores. Engraçado é que, por exemplo, toda vez que tem uma crise iminente, tá, envolvendo terrorismo, é a SWAT que é chamada. Ou se tem uma situação com reféns mais intensa, tá, a própria polícia, o chefe de polícia, que é diferente aqui do Brasil, o chefe de polícia ele entra em contato e pede, solicita membro da SWAT, que a SWAT entra, invada e dê cabo ali do agressor, do meliante e salve os reféns. É muito importante isso. Tá? Dando continuidade, o que a gente pode deduzir sobre este grupo de elite é que a unidade da SWAT foi criada após 3 incidentes ocorridos na década de 60, tá? Sendo que alguns oficiais de Los Angeles acharam por bem criar uma equipe tática no atendimento de situações não convencionais. Aí, em 67, o sargento John G. Nelson, ex-fuzileiro naval, apresentou um ousado projeto ao inspetor Daryl Fitzgates, tá? Ao qual, anos mais tarde, seria o chefe da polícia de Los Angeles. Tal ideia consistia na criação de uma equipe diferenciada composta então por policiais que possuem treinamento militar e com experiência em campo. Esse grupo, inicialmente formado por 15 equipes de 4 homens, funcionaria em um sistema de sobreaviso e a eles seriam dadas armas específicas, não usadas pelos patrulheiros comuns. É engraçado que no jogo SWAT, um jogo de computador, eu me lembro do meu primo jogando, eu tenho 2 primos que jogaram muito esse jogo, tá? Curiosamente os 2 moram em Belo Horizonte. Eu vi como que é muito específico aquela ação, né? Você tem que entrar, você não pode deixar o refém ser morto, que é uma preocupação que a SWAT realmente tem. Então é muito incrível isso, tá? Continuando, quando a gente fala da SWAT, bem como a sua própria equipe, a gente tem que lembrar o seguinte, que eles marcaram a resposta de vários conflitos. Em 69, por exemplo, eles enfrentaram o grupo Black Panthers, os Panteras Negras, que não tem nada a ver com o herói da Marvel, Pantera Negra. Esquece isso. Era um grupo de radicais afro-americanos que acreditavam que os negros deveriam usar armas para se defender. A ideia é um pouco contraditória, né? Continuando, a SWAT também atua muito ali no cenário, quando tem cenários com bombas e outros, tá? E ela investe muito no treinamento. Ela dá muita importância ao Krav Maga para seus agentes, como também o Brazilian Jiu-Jitsu, que foi incorporado ao treinamento tático e operacional dos soldados da SWAT. Legal, né? Saindo dos Estados Unidos, vamos para a Colômbia, para conhecer aqueles que são conhecidos como Comando Jungla, ou as companhias antinarcóticos da selva colombiana. São uma unidade com treinamento especial para a execução de operações ao combate do
tráfico e crime organizado em áreas urbanas e rurais com capacidade de desdobramento em todo o território nacional, da qual é uma força de elite que atua na Colômbia, melhor descrito como uma unidade de polícia militarizada ou comando aéreo de interdição de entorpecentes. A Jungla é o braço operacional da Polícia Nacional da Colômbia, subordinados à Direção Antinarcóticos. Pense que eles são tipo uma SWAT, tá? Ou até uma Delta, ou a Força Delta, melhor, dos Estados Unidos, só que eles atuam na selva colombiana. Ok? Tem alguns diretórios diferentes aí. Ok? A sua base é a finca, tendo 17.000 hectares, localizados em Los Piarros, uma estrutura natural e uma fortaleza localizada no coração da Colômbia, onde existem quartéis generais da Escola Nacional de Operações de Treinamento e Polícia da PNC e CENOP, e foi criado em 2008. As condições especiais no nosso país nos forçam a responder à necessidade de uma força policial militarizada, disse o coronel da polícia Jorge Luiz Ramírez Aragón, comandante da base do CENOP, durante uma visita feita por diálogo à estrutura conhecida como a Forte. Tá? O curso durou 6 meses. Tá? E ensinou o grupo de policiais, especialmente selecionados, as habilidades necessárias para sobreviver na selva sozinho. Uma semana, entre outras táticas. Durante uma semana, entre outras. Esse curso que auxiliou o Jungla, tá? Quando foi lançado pela PNC, tá? Em 1989, nem tem muito tempo, né? Pensamos assim. Ele foi apoiado pelos Estados Unidos, na SWAT, e pelo USAA, que é o Serviço Aéreo Especial do Reino Unido, por parte das Forças Especiais Britânicas, o que permitiu que eles enxergassem as coisas com uma visão mais tática, tá? E pudessem atuar de uma maneira muito mais ostensiva do que uma polícia convencional. Em outras palavras, assim, no caso deles, que é focado em narcotraficantes, eles têm que e ficam na selva, então eles têm que entrar em cartéis onde os bandidos estão fortemente armados. Eles não vão entrar numa favela, né? Eles vão entrar na selva mesmo, porque os cartéis ficam localizados na selva, em regiões inabitadas ou de difícil acesso para a polícia. Então, o Jungla, ele atua nisso, reconhecimento, campo, invasão na selva, essa visão mais militar mesmo, tá? Continuando, uma coisa curiosa sobre o Jungla é que por eles estarem ligados ao SAS, que consiste numa força de elite da Grã-Bretanha, eles têm um treinamento de combate no seu currículo, o Taekwondo e o Krav Maga. Há também quem diz que a Grima, tá, que é a arte marcial colombiana, está inserida no contexto deles também. A gente não sabe, não há como comprovar isso. Eu sei que a Grima a gente já trouxe para o canal como a luta com facões. Tá? Depois dá uma conferida no link da descrição. Ok? Mas uma curiosidade à parte sobre o Jungla é que o Jungla trabalhou juntamente com a SWAT, tá? Que é a equipe, a Polícia Especial Americana, que nós já trouxemos aqui, para combater aquele que foi considerado o rei do tráfico, Pablo Escobar. Agora vamos continuar. O SAS, falei sobre eles, né? Lá falam quando a gente falou sobre o Jungla. O Serviço Aéreo Especial, ou Special Air Service, nada mais que o Serviço Especial. O Serviço Aéreo Especial é uma força de elite especial do Exército da Grã-Bretanha, conhecida pela sua alta capacidade em condições extremas. É considerada a primeira ou Special Operation Force, Forças
operacionais especiais e criadora das operações do tipo destrua e fuja dentre diversas forças especiais, e é uma das mais respeitadas do mundo todo, pelo fato de ser uma unanimidade, assim como uma influência tão grande no Ocidente como a Spetsnaz-GRU da Rússia no Oriente. Muitos grupos de operações especiais do mundo foram inspirados no SAS britânico. Como exemplo, a gente tem a Força Delta dos Estados Unidos, Sharet Makal do Israel, que a gente vai trazer, tá mais ali para baixo, aguenta aí. GSG-9 da Alemanha, tá? O próprio Special Air Service Regiment, o regimento deles mesmo, específico. A KSK, a JIND, a GOI, o GROM da Polônia e o FFGSG da Índia. O SAS tem um regimento regular com 22. Tá? E o regimento 21 e 23 da Força de Reserva Territorial. O legal desses regimentos de reserva não só recebem treinamento antiterrorismo, mas também o treinamento é mais arrastado. Geralmente atuam como inimigos nos treinamentos das tropas convencionais. Ele foi criado em 1951 durante a Segunda Guerra Mundial, na África do Norte, por um tenente escocês chamado de David Stirling. A unidade recebeu o nome de Serviço Aéreo Especial, para os alemães acharem que havia comandos de paraquedistas servindo no exército britânico no Cairo. O seu conceito inicial projetava uma força ofensiva móvel de tamanho reduzido, que combateria atrás das linhas inimigas com objetivo estratégico e outros secundários, atacando qualquer alvo de oportunidade com autonomia própria até a extração que poderia ser por qualquer meio. E o interessante aqui foi por causa deles que em 1951 a campanha africana, tá, falhou. A campanha da Alemanha e da Itália no continente africano falhou por conta do SAS, que destruiu mais de 400 aviões da Luftwaffe. Acreditam até que teve um melhor rendimento que a RAF, Força Aérea Real Britânica, que destruía em terra e no ar. Após a Segunda Guerra Mundial, essa equipe foi desativada e ficou reativada na década de 1950 com o nome de 22 Special Air Service, que ficou decidido o que viria a se tornar mais tarde os Royal Marines e o Special Boat Service, e queriam fazer parte das incursões do alcance, e o SAS excursões de longo alcance e longa duração de uma estratégia contra a União Soviética. Nada mais que o seguinte, é a mesma coisa. Os Royal Marines e as Special Boats mantém a mesma ideia do SAS. Inclusive, uma curiosidade é que o personagem ali britânico, James Bond, em alguns filmes lá, ali de 1964 ou 65, se eu não tiver, ou 66, se eu não estiver enganado, ele já recebe o título de Comandante Bond, que é uma referência, claro, a Royal Marines. Okay? Gostou dessa? Continuando. Desde então, tendo lutado pela Grã-Bretanha, o SAS tem nos mais diferentes lugares do mundo, na Malásia, Omã, Bornéu, Vietnã, vestindo até uniformes norte-americanos, além de Aden, Irlanda do Norte, Malvinas, Libéria, Golfo Pérsico, Bósnia, Kosovo, Serra Leoa e até o Afeganistão, onde reafirmaram sua reputação de invencíveis. Os caras mandam muito. Como eu falei, quando eles deram o treinamento ao Hungla, eles usam o Taekwondo e o Krav Maga como resposta tática de combate, que me surpreendeu bastante, né? Continuando, uma das maiores características dessa unidade é a adaptação por ter sido uma das pioneiras entre as forças especiais. E a doutrina deles atualmente pode ser usada quase com todos os comandos e forças especiais do mundo. Entre as inovações que criaram, destaca-se a tática de Close Quarter Combat, combate em ambientes confinados,
onde acredita-se que eles tiveram um treinamento de Kali, tá? Criadas a partir de inicialmente para ações antiterrorismo. Essas táticas ficaram famosas com a unidade SWAT da Polícia Norte-Americana, conceito de guerra não convencional aplicado na condução de operações especiais. Operação de patrulha e reconhecimento de longo alcance, até mesmo chamadas de operações móveis, em que o destacamento de forças especiais ataca e se movimenta dentro do território inimigo, levando o combate durante quilômetros e várias semanas, tá? E como eu falei aqui, além do Taekwondo e do Krav Maga, eles também utilizam a Double Tap, né, disparo de 2 em 2 para potencializar o poder de parada, tá? E eles têm uma visão muito tática também, tá? Então o SAS desenvolveu uma técnica onde se posicionam explosivos especialmente programados e direcionados para explodir para dentro da parede, que, quando detonados, abre-se um buraco suficientemente grande para se ingressar um time e neutralizar as ameaças, ainda contando com o fator surpresa. Tá? Eles têm no currículo rapel urbano também, que é muito importante pela versatilidade de ingressar por janelas. Tá? Eles ocultam sons enquanto a equipe se prepara e se posiciona para uma invasão múltipla e coordenada. É ordenado que os aviões e helicópteros que voam embaixo nas áreas de ações causando barulho suficiente para cobrir determinados mínimos sons que poderiam estragar a estratégia ou deixar um suspeito alerta para a presença da equipe, tá? O que, assim, é fantástico, cara. Por último, a gente tem que falar daquela que é a equipe em que a sua arte marcial apareceu diversas vezes aqui nesse nosso roteirinho aqui, sobre as artes marciais das forças especiais. Eu estou falando, claro, da Chayet 13, que é a unidade de forças especiais da Marinha de Israel. A unidade que é conhecida como S-13 é considerada uma das principais unidades de forças especiais de Israel, juntamente com a unidade Chayet Makal. A unidade tem o reconhecimento do Estado-Maior e de Shaldag, os comandos da Força Aérea. E é essa unidade especializada de resgate de reféns contra o terrorismo no mar. Apenas algumas missões do Chantelet 3 foram tornadas públicas ou creditadas publicamente pelo Estado israelense, tá? Como uma maneira de parabenizar a unidade. Contudo, como eles têm uma certa ligação com o Mossad, o serviço secreto russo, a maioria das missões é um segredo absoluto. Nem eu, nem você e nem ninguém mais vai saber. Ao contrário das primeiras 4 décadas das FDI, a partir dos anos de 1990, as unidades especiais das FDI raramente treinam com unidades estrangeiras. Isto é, porque realmente quase não há nenhuma necessidade disso. 5 décadas de constantes combates nas mais diferentes formas contra inimigos de diferentes habilidades geram nas unidades israelenses muita experiência, além do desenvolvimento de armamento e técnicas avançadas. Por isso, os israelenses têm pouco que aprender com forças estrangeiras, apesar de ainda existir, é claro, um intercâmbio em especial com forças especiais norte-americanas. Contudo, o inverso acontece. E são as unidades estrangeiras que buscam treinar com os israelenses, em especial as missões contra o terrorismo. A exceção em relação ao treinamento com estrangeiros é o S-13, por causa da complicação e da especialidade que envolveu o treinamento contra o terrorismo marítimo. Nos anos 1950 e 60, a maioria do treinamento era comum. Foi administrado com o comando francês Hubert, tá? E hoje a maioria do treinamento acontece com os SEALs da Marinha dos Estados Unidos. Os operadores do S-13 treinam muitas vezes com submarinos e navios da Sexta Frota dos Estados Unidos, que várias vezes visita a base naval de Israel em Haifa. Até hoje, o S-13 já executou mais de 1.000 missões, a maioria delas classificadas como altamente secretas. O número de grandes missões reflete uma das diferenças principais entre o Sharet Macau e o S-13. Já que o Sharet Macau trabalha
Metcalf trabalha no método de projetos, que significa executar de 2 a 3 missões em um ano longo. Em um ano longo, em uns meses de preparação de cada uma. Já o S-3 executa dúzias de missões em um só ano, a maioria delas ao sul do Líbano. Tá? Ou seja, tem até uma diferença, né, muito forte entre as duas, o que possibilita, lógico, uma complicação e uma eficiência no combate. O que a gente tem que falar aqui, que é meio óbvio, né, é que o S-13 é treinado em Krav Maga. Tá? O que é legal que foi achado aqui, é que eles têm o treinamento do Krav Maga visto na visão militar e na visão civil. Então, eles são formados para lidar com as duas realidades aparentes. E isso é fantástico, tá? Além de todo o treinamento que eles precisam ter contra antiterrorismo marítimo, contra invasão e busca, espionagem, tudo isso os caras fazem muito bem, ok? Esse vídeo é para você? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, a gente trazer as artes marciais, né? Dessas forças de elite tão incríveis do mundo todo, tá? O que você achou disso? Deixa nos comentários, ok? Como eu costumo dizer, tamo junto!